Olá, pessoal. O tema de nossa aula é desapropriação. Tá? Ah, o que vem a ser a desapropriação? Desapropriação é ah, a perda da propriedade por meio de um ato público. O Celso Antônio Bandeira de Mello ele vai conceituar a desapropriação como um procedimento através do qual o poder público compulsoriamente despoja alguém de uma propriedade e a adquire mediante indenização fundado em um interesse público. Então, toda vez que o poder público, seja União, Estado, Distrito Federal ou município, retira de um determinado titular a propriedade de um bem ou qualquer um outro direito real, ou mesmo a posse, pode acontecer, eu retiro o direito daquela pessoa a um determinado bem e, é, esse direito real ou essa posse, ela passa para o domínio público. Sempre que isso acontecer, eu tenho desapropriação, certo? Bom, a, a desapropriação, o objeto a ser expropriado, ele tem que ser avaliado economicamente. Quer dizer, tudo aquilo que pode ser avaliado economicamente pode ser objeto de desapropriação. Daí a propriedade, o usufruto, ah, no caso de um bem usufruto, eu tenho a terra nua, o nu proprietário, ele pode ser expropriado, e o usufrutuário também, tá? Um direito de superfície, por aí vai a própria posse. É comum, por exemplo, determinadas pessoas, elas não são proprietárias porque elas não têm o título de domínio, mas elas moram no imóvel há muito tempo, talvez até tenham adquirido por uso capião, mas isso não foi regularizado. Então, o processo de desapropriação ele vai contemplar a posse da pessoa, certo? Ah, os bens públicos eles podem ser expropriados. O Decreto-Lei 3365 de 41 ele vai tratar desse assunto no artigo 2º, parágrafo 2º. Olha o que ele diz. Os bens de domínio dos estados, municípios e Distrito Federal e territórios poderão ser desapropriados pela União e o dos municípios pelos estados. Em qualquer caso, o ato deverá preceder a autorização legislativa. Então, para que haja desapropriação de um bem público, a lei só exige que haja uma autorização legislativa. Daí a gente pode entender o seguinte, que a União ela pode desapropriar bem dos estados, Distrito Federal e municípios, e os estados podem desapropriar bens dos municípios. Município não pode desapropriar bem público. Tá? Ah, qual o critério que foi utilizado pela lei? Uma hierarquia entre os entes da federação? Não, não existe essa hierarquia, mas sim uma preponderância de interesse, tá? Lógico que isso tem que ser considerado. Por exemplo, a União quer desapropriar uma área que é pública, só que ele quer desapropriar aquilo ali para criar, por exemplo, uma reserva florestal. Tá? Há um interesse público nisso demonstrado. Né? Então, é possível que isso aconteça. Quais bens podem ser, quais bens públicos podem ser expropriados? Tá? Os bens públicos afetados com o serviço público, eles podem ser expropriados? Podem. A lei não faz ressalva quanto a isso. O professor José dos Santos Carvalho Filho, ele vai falar que, olha, salvo se houver desvio de finalidade. A rigor, eu posso desapropriar um bem, mesmo que ele esteja afetado com o serviço público. Os bens particulares tombados podem ser tomados? Podem ser desapropriados? Podem. Tá? Só se for por uma entidade maior. Então, o município tombou o imóvel, o Estado pode desapropriar aquele bem particular
E a União também. Não faz sentido o município tombar o imóvel e depois o próprio município ir lá e desapropriar. Então, há que se fazer uma escolha da administração pública. Tá? Ou desapropria ou tomba. Certo? Bem, os bens da administração indireta, eles podem ser desapropriados? Ah, Carvalho Filho e Maria Silva Zanelli de Pietro vão dizer que só um ente maior ele pode desapropriar um bem de pessoa jurídica criado por entidade menor. Por exemplo, eu tenho uma autarquia municipal, ela tem um imóvel e o próprio município quer desapropriar, não faz sentido, até porque isso violaria a autonomia administrativa e financeira da autarquia. Tá? Então, não seria possível, a não ser que a União ou o Estado façam. O próprio município desapropriar um bem de uma autarquia ou de uma fundação municipal não seria viável, certo? Quem tem competência para ler, quem tem competência para tratar de desapropriação? A competência legislativa pertence à União, está lá no artigo 22, inciso 2 da Constituição. Compete à União legislar privativamente sobre desapropriação. Tá? Agora, existe a competência material. Quem pode desapropriar? Quaisquer dos entes federativos. Isso faz parte da competência comum. União, Estado, Distrito Federal e municípios podem desapropriar. Legislar só a União. Certo? Bens públicos, eles podem ser desapropriados, então? Podem. A gente já falou disso. Certo? Quais são as modalidades de desapropriação? Nós temos a desapropriação comum ou ordinária, né, que é aquela prevista no artigo 5º, inciso 24, tá, que aí ela vai se desdobrar em desapropriação por necessidade pública ou utilidade pública, ou desapropriação por interesse social. Essa é a desapropriação comum, ordinária. É a que comumente a gente vê, certo? É a mais corriqueira. Agora, nós temos também a desapropriação sancionatória ou extraordinária. Como que essa desapropriação ela vai ocorrer? No caso previsto lá no plano diretor urbano, tá? Artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição, quando a propriedade não atender a função social da propriedade urbana, tá? Que é aquela descrita no plano diretor, ou a propriedade rural não atender à função social da propriedade rural, prevista no artigo 184 da Constituição. Então, aí para fins de reforma agrária. Tá? Então, essa desapropriação sancionatória, ela vai servir para isso. Ora, não atender à função social da propriedade, prevista no plano diretor para a propriedade urbana, e para a propriedade rural, se não atender, e aí vai ter os critérios lá definidos pelo INCRA e tal, então, com alguns índices, quer dizer, aí eu vou fazer um cálculo do tamanho da terra, aquilo que ela produz, os técnicos vão lá, avaliam e falam, ó, a terra é improdutiva. Então, aquela terra ela vai entrar num processo de desapropriação para fins de reforma agrária. Certo? Bom, essa desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ela está prevista no artigo, no Decreto-Lei 3365 de 1941. Consideram-se casos de utilidade pública, diz o artigo 5º daquele Decreto-Lei. A segurança nacional, a defesa do Estado, socorro público em caso de calamidade, a salubridade pública. Todos esses casos descritos, tá, como utilidade pública, pensa assim, que eu vou fazer alguma coisa, criar uma repartição pública ali, ou vou desempenhar algum serviço ou uma questão de segurança, área de fronteira, sei lá. Esse tipo de coisa. Tá?
construção de um hospital, construção de um posto de saúde, um pronto atendimento, creche, escola, uma praça, por aí vai. Então tem a descrição dos casos, uma lista enorme, vocês vão dar uma lida e está tudo certo. Mas a ideia é essa. Se você for criar um equipamento público, pensa, utilidade pública. Tá? Ou, no caso de uma tragédia, necessidade pública. Tudo bem? Então, são esses casos previstos no Decreto-Lei 3365. Bom, o interesse social, a desapropriação por interesse social, ela é regida pela Lei 4132 de 1962. Isso foi criado depois. Aí, quais são as situações? Está prevista no artigo 2º dessa lei. Vai falar, olha, o aproveitamento de todo bem produtivo, ou explorado sem correspondência com as necessidades de habitação, trabalho, consumo no centro de população, a que deva ou possa suprir com seu destino econômico. Tá? O estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho agrícola, manutenção de poceiros em terrenos, aí vai falando. Tá? Então, construção de casas populares, certo? Terras e águas suscetíveis de valorização extraordinária, proteção do solo e preservação dos cursos de mananciais. Então, é um caso que eu vou desapropriar para criar uma reserva florestal, por exemplo. Tá? Então, são situações, esse caso específico do inciso 7, ele está mais parecido com utilidade pública, mas está aqui, interesse social. Tá? Então, o que a gente precisa perceber é que a lei vai prever, as duas leis, né? Tanto o decreto-lei como essa lei, eles vão prever as hipóteses e a gente vai ter que olhar ali e enquadrar o caso quando a administração pública quiser desapropriar um imóvel. Certo? Qual é o procedimento administrativo para que ocorra a desapropriação? Primeiro, eu vou identificar o bem. A administração pública verifica que aquele determinado imóvel ele é de interesse da administração pública. Aí verifica, esse bem é meu? Não, é de um particular. Eu posso resolver isso com um bem público disponível? Não, não posso. Às vezes a gente tem isso naqueles loteamentos que eles começam irregulares ou mesmo clandestinos, depois é feita a regularização da área e não tem espaços não foi dado a reserva de áreas para construção e instalação de equipamentos públicos. Tá? Então não tem espaço para creche, não tem espaço para escola, não tem espaço para posto de saúde, e o loteamento está lá, você tem aquele monte de casas ali e eu preciso criar esses equipamentos públicos para atender aquela comunidade. Tá? Então, aí eu vou fazer uma desapropriação por utilidade pública. Mas o que eu tenho que fazer então? Identifiquei o imóvel, é o primeiro passo. Depois, eu encaminho esse processo para uma comissão que irá fazer uma avaliação do imóvel. Avaliar mesmo, ver quanto custa esse imóvel. Tem aquela coisa, né? O dono do imóvel ele vai falar que o imóvel vale uma fortuna. Tá? Mas a gente tem que ver o valor de mercado. Certo? Eu não posso colocar o preço que o proprietário quer que eu coloque e nem o preço que o corretor de imóveis quer, porque ele está pensando na comissão dele. Tá? Então, a avaliação ela vai ter que ser feita por essa comissão a partir de critérios técnicos, que aí eu não conheço, né? O pessoal da administração, o pessoal da engenharia que vai estar por dentro disso aí, eu não faço ideia. Bom, e por último, depois de concluído, feita a avaliação, aí vai para a procuradoria faz um parecer jurídico, tá? Isso não é obrigatório por lei, mas é comum que se faça. E é um primeiro controle de legalidade que a procuradoria faz, tá? E aí, em seguida, por último, o processo administrativo culmina com o decreto expropriatório. Nesse decreto expropriatório já foi considerado, já é identificado bem, já vai colocar ali o valor que vai ser pago para o proprietário. Tudo bem. O que geralmente se faz
Depois que é feita a avaliação, a administração pública procura o proprietário do bem e fala: olha só, nós fizemos a avaliação desse valor, você aceita? Se o proprietário aceitar esse valor, o processo fica muito mais simplificado, tá? Porque eu simplesmente faço uma escritura pública e aí resolve o problema. Bem, esse decreto expropriatório, quais são os efeitos que ele produz? Dá direito à administração para entrar no bem, com permissão do proprietário, óbvio, tá? Ele é dono ainda dono assim, né? Ele mantém a posse do imóvel. A partir desse momento do decreto, publicou o decreto, as benfeitorias necessárias, elas vão sempre ser indenizadas ao proprietário. Esse ex-proprietário do imóvel, ele é considerado agora ainda como possuidor de boa-fé. Ele está na posse do imóvel, mas ele não entregou, mas ele sabe que ele tem que entregar esse imóvel um momento para a administração pública. Então, as benfeitorias que ele realizar no imóvel, só as necessárias vão ser indenizadas. Tá? Se ele fizer benfeitorias úteis, elas só vão ser indenizadas se for autorizado pela administração pública, que geralmente não vai ser autorizado, certo? E a partir desse decreto inicia-se um prazo de caducidade,